tema que ficou na cabeça do imperador e da princesa Isabel. Dom Pedro II, inclusive, para que o seu exemplo público fosse visto como um símbolo abolicionista, ele não andava com escravos na rua, ele mandou abolir aquela coisa de andar com escravos carregando ele. Então ele, pelo exemplo, ele tentava contagiar, enfim, a sociedade brasileira e os próprios escravocratas para que a abolição fosse uma realidade. A primeira tentativa de reduzir a escravidão foi ainda no período regencial, através da repressão ao tráfico de escravos. A Lei Feijó proibia a importação de escravos, além de declarar livre todos os cativos trazidos para terras brasileiras a partir daquela data. Mas foi ignorada por décadas, devido à falta de fiscalização. Por isso, ficaria conhecida como Lei para Inglês Ver. Mas em 1850, aí sim tem a famosa Lei Eusébio de Queiroz, que aquela não foi para inglês ver. O governo resolveu cobrar. A partir de então, o tráfico estava extinto. E depois nós temos a lei que dizia que todo negro nascido de mãe escrava seria então livre, que é a lei do ventre livre. Enfim, a abolição era uma causa social, era uma causa popular, mas ao mesmo tempo era uma causa que você, ao defendê-la, tinha muito a perder. Em meio ao extenso debate das ações abolicionistas, a opinião pública e a classe política se dividiam entre aqueles que eram contra a abolição e os que eram a favor. Havia ainda um terceiro grupo, que vislumbrava uma abolição gradual, a fim de não gerar uma crise por falta de mão de obra na lavoura. Os fazendeiros constituíam um importante setor da sociedade no Brasil, um país de forte tradição agrária. Eles tinham grandes poderes de influência perante a coroa. Suas opiniões tinham mais peso aos ouvidos do imperador, uma vez que grande parte da economia nacional se apoiava neles. Cada um desses grupos abolicionistas e escravocratas justificavam suas posições de determinadas maneiras. Por exemplo, havia a escravocrata que defendia a preservação da escravidão, porque a ruptura, né, a abolição de uma hora para outra, faria com que o país se diluísse, o país entrasse num processo de ruptura e o Brasil se transformaria no que se transformou as colônias espanholas. Líderes brasileiros olhando para os Estados Unidos pensando, bom, a gente não quer destruir o nosso país como ocorreu nos Estados Unidos. Então vamos tentar agir com prudência nessa questão, vamos tentar fazer uma reforma gradual para abolir a escravidão. Ou seja, acelerar processos políticos, por um lado, pode causar o esgarçamento da malha social. Os abolicionistas, liberais e conservadores, diziam que era um absurdo, já que outros países já tinham abolido a escravidão, que o Brasil mantivesse essa infâmia que manchava a história do país. Foi um longo processo de negociação com essas elites políticas, que resultaram em leis que promoveram a transição até a abolição. Dom Pedro II estava muito doente. Com sua saúde cada vez mais frágil, os médicos recomendaram que ele fizesse um tratamento na Europa. O imperador partiu em junho, em meio a grandes saudações da população. Assim como seu pai havia feito anos antes, Dom Pedro II deixou o futuro do Brasil nas mãos de uma mulher, sua filha, Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi uma grande abolicionista. Tudo que ela pôde fazer nos bastidores da política e publicamente ela fez para que a abolição fosse uma agenda vencedora, por vários motivos. O primeiro Dom Pedro II estava mesmo ficando velho, eram os sonhos dele ver isso acontecer, segundo consta. Depois, ela tinha uma oportunidade de tentar mostrar que o terceiro reinado seria humanitário, que ela tinha postura de rainha, ela se tornaria a rainha Isabel I. Então ela precisava ter um pulso firme e assinar uma lei, certo? E ela teria que enfrentar, no caso de assinar uma lei, setores muito fortes do organismo social brasileiro. E foi a princesa Isabel que disse, quando disseram a ela, você pode estar assinando a abolição e o fim da monarquia. Ela disse, eu pago qualquer preço para libertar esses homens. Querendo ou não, e pode tentar avaliar a sua figura ou não, se não fosse a princesa Isabel, eu não sei ainda quanto tempo demoraria para que, de fato, a abolição viesse. Dom Pedro I e Dom Pedro II eram declaradamente abolicionistas, declaradamente. A economia, na verdade, é um dos fatores que acabou com a escravidão no mundo inteiro. Porque a escravidão, além de ser imoral, é economicamente ineficiente no longo prazo. Então, se teve incentivos morais e éticos, mas também teve incentivos econômicos. A escravidão é o grande calcanhar de Aquiles da história brasileira. E a forma como ela foi superada é motivo de orgulho.
Lei 3.553, de 13 de maio de 1888, artigo 1º. É declarada extinta a escravidão no Brasil. As notícias sobre a assinatura da lei pela princesa Isabel logo invadiram os corredores do palácio e inundaram as ruas da capital imperial, empolgando a todos. Foram dias de festa, né? Não foi um dia, não. Foi uma semana inteira de festividades e discursos. As ruas logo seriam tomadas, em uma confraternização jamais vista. Era o dia do aniversário de Dom João VI, aquele que transformou essa terra em nação. Alguém que adorava tanto o Império Tropical, que chorou em sua partida sem volta. Nesse dia, pelas mãos da bisneta de Dom João VI, um povo inteiro se redimia. Foi um momento de união e festividade para todos os brasileiros. Desta vez, não pela guerra, mas pela confraternização de um povo cujas raças formadoras finalmente se viam como iguais perante a lei. O que Bonifácio projetara se cumpria mais uma vez. Nas reuniões da Constituinte de 1823, o velho sábio já havia apresentado o projeto de gradual extinção do regime escravagista, alertando sobre os benefícios econômicos e humanitários que o país teria ao inserir os escravos em um sistema de trabalho livre. Se vivo estivesse, José Bonifácio não perderia a grande festa que corria aos 4 cantos do Império. Da mesma maneira, Pedro I não hesitaria em cumprimentar seu filho e sua neta pelo grande ato. O primeiro imperador jamais escondeu sua intenção de abolir o nefasto sistema em suas cartas, e dizia saber que o seu sangue era da mesma cor que o dos negros. Os jornais da cidade espalhavam as proclamações de festa que duraria uma semana. Missas, bailes, passeatas e fogos de artifício tomaram o Rio de Janeiro por vários dias. Machado de Assis, cujos avós paternos eram escravos, declarou em sua coluna no jornal Gazeta de Notícias que foi o único dia de delírio público que lembrava ter visto. De fato, foi o maior evento do segundo reinado. Reuniu um número de pessoas absurdo. Você vê até na fotografia, tem lá, você vai vendo o nome, esse, Machado de Assis, você acha todo mundo lá. É através do ato de Isabel que os grandes personagens da história se encontram. Os meninos que cresceram no Brasil agora viam seu apogeu. Tendo trilhado caminhos diferentes e passado por distintos processos formativos, eles agora se reuniam na gloriosa redenção. Em reconhecimento à abolição, José do Patrocínio funda a chamada Guarda Negra, grupo militar formado por ex-escravos, para combater os ativistas contrários à monarquia, a Isabel e à abolição. Carlos Gomes compôs a grande ópera Lo Schiavo, em homenagem a Isabel, um grande sucesso na época. Isabel foi condecorada com a Rosa de Ouro pelo Papa Leão XIII, a única brasileira a receber a honraria. Quando formou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, em 1880, Joaquim Nabuco, junto com José do Patrocínio e André Rebouças, se imbuiu do dever moral de combater a grande mancha que toldava o sol brasileiro. A decisão articulada e promulgada pelos melhores entre os brasileiros da época não fez justiça aos erros do passado, mas desobstruiu a garganta de um povo que agora gritava liberdade. E para mergulhar em profundidade na história de um Brasil que muitos desconhecem, uma profundidade que quase nunca é alcançada nas escolas ou até mesmo nos livros, agora você pode assistir ao documentário Brasil, a Última Cruzada. Um Brasil que muitos desconhecem, uma profundidade que quase nunca é alcançada nas escolas ou até mesmo nos livros, agora você pode assistir ao documentário Brasil, a Última Cruzada. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou tocar no link da descrição. Esse documentário trouxe orgulho de
ser brasileira. Eu assisti ao documentário Última Cruzada várias vezes. Devo ter assistido essa série umas 10 vezes. Já assisti várias vezes e me emociono a cada vez que eu assisto. Assisti ele aproximadamente 4 vezes, quero assistir ele mais uma vez. Aprendi mais em 7 vídeos do que em toda a carreira escolar de 12 anos. Em vez de desejar nascer nos Estados Unidos, ter orgulho de ter nascido no Brasil. A série transformou a minha relação com o Brasil para melhor. Então abriu muito a minha mente e criou também uma admiração pela família imperial. E fiquei impressionada com a qualidade do trabalho. A série Brasil Última Cruzada foi um divisor de águas na minha vida. Sim, o nosso país, o nosso Brasil tem uma história linda para contar. Tem sim grandes heróis, temos muitas histórias para nos orgulharmos. Esse em mim o orgulho de ser brasileiro realmente é muito mais convincente, muito mais real, muito mais palpável. Nós temos berço, né? Nós temos origem, e uma origem gloriosa. Aquele sentimento de culto ao nosso passado, né? De orgulho ao passado brasileiro. Um amor e um orgulho ainda maiores de ser brasileira. Mudou minha percepção do que é ser brasileiro. É uma reconciliação com o nosso passado, com os nossos antepassados. E agora eu posso dizer que eu tenho orgulho da minha história, tenho orgulho. Esse documentário trouxe orgulho de ser brasileira. Eu assisti ao documentário Última Cruzada várias vezes. Devo ter assistido essa série umas 10 vezes. Já assisti várias vezes e me emociono a cada vez que eu assisto. Assisti ele aproximadamente 4 vezes, quero assistir ele mais uma vez. Aprendi mais em 7 vídeos do que em toda a carreira escolar de 12 anos. Em vez de desejar nascer nos Estados Unidos, ter orgulho de ter nascido no Brasil. A série transformou a minha relação com o Brasil para melhor. Então abriu muito a minha mente e criou também uma admiração pela família imperial. E fiquei impressionada com a qualidade do trabalho. A série Brasil Última Cruzada foi um divisor de águas na minha vida. Sim, o nosso país, o nosso Brasil tem uma história linda para contar. Tem sim grandes heróis, temos muitas histórias para nos orgulharmos. Esse em mim o orgulho de ser brasileiro. Assisti ele aproximadamente 4 vezes, quero assistir ele mais uma vez. Aprendi mais em 7 vídeos do que em toda a carreira escolar de 12 anos. Em vez de desejar nascer nos Estados Unidos, ter orgulho de ter nascido no Brasil. A série transformou a minha relação com o Brasil para melhor. Então abriu muito a minha mente e criou também uma admiração pela família imperial. E fiquei impressionada com a qualidade do trabalho. A série Brasil Última Cruzada foi um divisor de águas na minha vida. Sim, o nosso país, o nosso Brasil tem uma história linda para contar. Tem sim grandes heróis, temos muitas histórias para nos orgulharmos. Esse em mim o orgulho de ser brasileiro realmente é muito mais convincente, muito mais real, muito mais palpável. Nós temos berço, né? Nós temos origem, e uma origem gloriosa. Aquele sentimento de culto ao nosso passado, né? De orgulho ao passado brasileiro. Um amor e um orgulho ainda maiores de ser brasileira. Mudou minha percepção do que é ser brasileiro. É uma reconciliação com o nosso passado, com os nossos antepassados. E agora eu posso dizer que eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de ser brasileira. E hoje eu sinto orgulho de ser brasileira. Me fez perceber que o verdadeiro tesouro do Brasil são as pessoas. Eu queria muito aparecer no Brasil Paralelo. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado, Brasil Paralelo. Muito Eu obrigado. queria muito aparecer no Brasil Paralelo. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada a vocês, Brasil Paralelo. Então eu queria agradecer ao Brasil Paralelo por desenvolver a minha história. Temos berço, né? Nós temos origem. Muito a minha mente e criou também uma admiração pela família imperial. E fiquei impressionada com a qualidade do trabalho. A série Brasil Última Cruzada foi um divisor de águas na minha vida. Sim, o nosso país, o nosso Brasil tem uma história linda para contar. Tem sim grandes heróis, temos muitas histórias para nos orgulharmos. Esse em mim o orgulho de ser brasileiro realmente é muito mais convincente, muito mais real, muito mais palpável. Nós temos berço, né? Nós temos origem, e uma origem gloriosa. Aquele sentimento de culto ao nosso passado, né? De orgulho ao passado brasileiro. Um amor e um orgulho ainda maiores de ser brasileira. Mudou minha percepção do que é ser brasileiro. É uma reconciliação com o nosso passado, com os nossos antepassados. E agora eu posso dizer que eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de ser brasileira. E hoje eu sinto orgulho de ser brasileira. Me fez perceber que o verdadeiro tesouro do Brasil são as pessoas. Eu queria muito aparecer no Brasil Paralelo. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada a vocês, Brasil Paralelo. Então eu queria agradecer ao Brasil Paralelo por desenvolver a minha história.